Muito se fala sobre empoderamento hoje em dia, mas qual o real significado dessa palavrinha mágica que tem mudado vidas por aí? Mica, é difícil dar um significado só, mas a gente pode resumir em representatividade, sororidade e colaboração. Empoderar é enaltecer, colocar meninas e mulheres para cima, contribuir para que todas consigam seu espaço. E o Rebu de hoje é para enaltecer duas mulheres que têm desenvolvido trabalhos incríveis. É isso mesmo, vem com a gente que o Rebu tá no ar. O empoderamento feminino acontece quando a mulher se conscientiza e reivindica seus direitos. No geral, ele não beneficia somente as mulheres, e sim toda a sociedade com crescimento econômico, social e político. De acordo com a ONU, a liderança feminina promove igualdade de gênero, oportunidades iguais, garantia de saúde, segurança e liberdade em cenários de violência. E para conversar com a gente hoje sobre empoderamento, estamos aqui com a Camille Pasquarelli, que é do Instagram Inspire Outras, e da Gabi Borges, que é do Instagram Papo de Manas. Sejam muito bem-vindas. Oi, Bem-vindas. Camille, você é ilustradora e você é responsável pelo Inspire Outras. Eu queria que você contasse pra gente como que você começou esse projeto. Há um tempo atrás eu procurava na internet umas mensagens de inspiração, passando por uns momentos meio bad. E achei bastante coisa, mas não sei, senti que faltava algumas coisas, mais uma pegada mais feminista. E eu já desenhava e resolvi fazer um desenho, colocar uma frase legal, assim, que eu gostaria de ouvir naquele momento ruim que eu tava. E postei, e fui fazendo, e aí... Inspirou Foi outras. inspirando, é bem compartilhável, né, as coisas. Sim. E coisas que eu passo, com certeza outras mulheres também passam. Então, acho que muita gente se identifica. Sim. E daí fui compartilhando e tá que nem tá hoje. Bombando, E inclusive. Gabi, e o seu? Fala um pouquinho pra gente como começou tudo isso, essa ideia. Então, o Papo ele surgiu, na verdade, com o intuito de dar apoio ao encontro. Então, o Papo ele é o Instagram que divulga, que dá apoio, que eu coloco os posts sobre os temas relacionados ao feminino. Então, todos os tabus e questões para as mulheres, que geralmente essas mulheres não conversam muito, né, entre si, ou tem um grupo de apoio. Então, ele veio para dar apoio ao encontro, que são encontros que eu promovo com mulheres, para a gente falar sobre temas específicos. E aí surgiu dessa necessidade mesmo que eu senti quando eu voltei aqui para São José, de encontrar essas mulheres e discutir esses temas relacionados ao feminino. E aí surgiu o Papo de Manas. Bacana. Vocês falaram, então, que foi mais uma questão de necessidade, não foi por escolha, né? Deu aquele start. Na verdade, foi, no meu caso, pelo menos, foi uma necessidade de ter esses encontros com mulheres, assim, que eu já tinha vivenciado em São Paulo, que era onde eu morava, e aí quando eu vim pra cá, eu quis trazer isso pra cá. Eu sentia que tinham algumas, mas não todas juntas, assim, sabe? Eram mais, tipo, com amigas e tudo mais. E aí veio essa necessidade de juntar mesmo as mulheres. O meu foi uma necessidade. Ainda mais que eu ouvia coisas que minhas amigas falavam, ou casos, com ex-namorado, com coisa assim. Eu ficava, nossa, eu preciso falar uma mensagem pra elas e pra outras pessoas que não são minhas amigas, mas eu queria passar alguma... Chegar até elas, sim. né? Então foi uma necessidade também. E quando a gente fala sobre empoderamento feminino, como que a nossa sociedade está caminhando para isso? Está mais aberta? Como que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que está tendo uma abertura, o movimento feminista ganhou força também nos últimos tempos. Então eu sinto que as mulheres e os homens também estão sentindo mais proximidade com o assunto, estão se abrindo para ouvir, para discutir, para entender. Por mais que a gente ainda tenha alguns movimentos de resistência a esse tema, eu acho que a gente encontrou uma abertura maior. Acho que a gente ainda tem muito que caminhar, a gente ainda tem bastante desigualdade, mas eu já sinto que se a gente se unir, se a gente empoderar essa nossa força, essa nossa mulher, a gente consegue caminhar mais e conquistar cada vez mais espaços, né? E a rede social ajuda muito, né? Sim. Talvez antes não tinha, né? Eles não tinham essa ferramenta que a gente tem hoje, né? Então é muito mais fácil você propagar uma mensagem, tanto do bem quanto do mal, né? Com certeza. É importante ter a consciência de saber usar, né? É É difícil falar de empoderamento e não falar da questão da igualdade salarial, né? E também na questão de colocar mulheres em posição de liderança. Vocês acham que a gente está caminhando para uma igualdade? Como que vocês estão vendo essa questão? E, como que cada uma pode fazer a sua parte para o bem de todas, né? Eu acho que a gente está caminhando, mas ainda não Chegou estamos lá. onde a gente gostaria de estar. Já presenciei,
2 cargos iguais, com um homem e uma mulher, com assim, a mesma função, tanto às vezes a mulher até fazia mais do que o homem, e ainda assim o homem não é nem salarial também, como voz assim, da empresa. Diz a voz dele ser a voz final. Por mais que ela faça algo, ele que no final falava alguma coisa, tipo, ok, ele falou, vamos aprovar. E, nossa, eu ficava indignada. Fico ainda, né? Eu acho que é isso, o movimento ele já existe. Mas se a gente vai para dentro das empresas, principalmente empresas mais antigas, mais fechadas, você ainda percebe, às vezes, a igualdade de salário mesmo é um detalhe. Quando você vai ali para a convivência, existem muitos relacionamentos abusivos entre chefes e as mulheres que estão ali como colaboradoras, ou existe essa questão que a Camille falou de voz, de projetos sendo aprovados. Então, eu acho que a igualdade salarial, ela é tipo a cerejinha do bolo, assim, que existe muita coisa por trás e muita a ponta coisa do iceberg. Exato. Que a gente precisa cuidar para ter essa visão sobre a igualdade salarial. Não que não seja importante, Claro. mas existem várias outras coisinhas que a gente Falta precisa olhar ainda, né? também. Bom, a gente vai dar uma pausa rapidinho, só pra conferir a dica que a Carol preparou pra gente hoje. E aí, galera, a dica de hoje é sobre um documentário que questiona a participação e a representatividade das mulheres na mídia. Dirigido por Jennifer Nilsson, Miss Representation conta com uma equipe de produção 100% feminina. O longa tem entrevistas com mulheres de diferentes idades e profissões e analisa o impacto social da má representação do público feminino, como, por exemplo, o excesso de sexualização do corpo e a limitação de papéis no cinema e na TV. O documentário mostra que esse tipo de imagem produz efeitos negativos, como, por exemplo, a falta de mulheres na política. Nada mal para uma boa reflexão sobre os desafios que a mulher ainda precisa enfrentar, né? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima. Muito obrigada, Carol. A gente adorou a dica. Realmente, esse documentário deve ser bem interessante, né? As mulheres são expostas um pouco oprimidas na mídia. Bom, mas e os homens? Eles têm espaço? Qual que é o papel deles dentro do empoderamento? Então, eu acredito que eles têm um papel muito fundamental de ouvir e de tentar entender também o nosso lado. Porque se a gente parte do princípio de que a gente veio sendo criada dentro desse sistema patriarcado, né, do patriarcado e tudo mais, essa voz sempre foi dada aos homens. E o nosso momento agora do empoderamento é da nossa voz também ser ouvida. Então, eles têm sim um papel importante de ouvir, de aprender, de entender que o papel deles agora também não é mais só como ensinando as mulheres, mas também como aprendendo com elas. Então, é uma troca, na verdade. Não é só a gente ali na ação, né? Eles também precisam dar apoio e ter ouvidos para ouvir o que a gente quer falar, né? E não só com a gente, tipo, no grupo de amigos deles. Sim. Tipo, tem um grupo de amigos e um cara falar alguma coisa, assim, abusiva pra uma menina. Tipo, o mínimo que alguém tá ali naquele grupo é virar e falar, olha, o que você falou não é legal. Sim. E mesmo que não tenha nenhuma mulher ali, tipo, é o mínimo que ele tem que fazer. São pequenas coisinhas, né? Que, tipo, ele tem que deixar ela envergonhada, amigo. Ele tem que ficar envergonhado e pensar, nossa, Real. caramba, até meu amigo tá falando isso. Sim. É porque geralmente os homens escutam homens. A gente vê infelizmente, muito né? isso acontecendo. Então, às vezes a gente falar dentro de uma roda de amigos de homens é uma coisa, mas o seu próprio amigo, que também é homem, te dá essa dica, talvez ele vai ouvir com mais Absorve de uma forma abertura. diferente também, Então, eles né? têm esse papel também de pegar o que a gente está falando sem interromper a gente, sem falar no nosso lugar, mas saber falar pros Senão não funciona, pessoas. né? Exato. Senão fica muito fácil. E essa questão dos homens acharem que empoderamento é as mulheres quererem ser mais ou superior do que eles, né? Como que a gente faz para passar essa mensagem de uma forma clara? Eu acho que é tudo questão de diálogo, assim, eu acho que a visão que eles têm foi uma necessidade que as mulheres tiveram no começo do movimento de realmente romper agressivamente, digo, na forma de falar. Então, esse movimento foi importante para tentar romper o que estava acontecendo, mas agora eu acho que a gente já consegue a abertura do diálogo para que eles entendam que não é sobre ser mais ou sobre ser menos, é só sobre ter essa equidade, sobre ter essa igualdade. E eu acho que é puro diálogo, né? Eles confundem muito, né? Falam, é feminista já.
vem aquele estereótipo na cabeça do cara, já pensa, nossa, ela não gosta de homem, ela não depila a perna. Eles têm esse estereótipo e, se você quer passar uma maquiagem, você quer, você também é feminista não quer também, e não quer. né? Você quer ser dona de casa e cozinhar pro seu marido. E é feliz? Ok. Você quer trabalhar e não quer ter filhos? Ok. E acho que, agora tá ficando mais fácil eles entenderem isso. Tem alguns homens que têm mais abertura também. Tem que outros querem que ouvir, têm menos. né? Até as próprias mulheres, né? Tem mulheres que têm mais abertura para ouvir sobre feminismo e tudo mais. Tem mulheres que não. Então, eu acho que a gente saber falar, a gente saber ter o diálogo, um pouco de paciência também, um pouco de saber conversar, a chave pro movimento conseguir falar. Você falou agora de estereótipo, foi perfeito. A gente pensa, muitas pessoas pensam, né? Feminista, já imagina várias e várias características que realmente às vezes não existem, não é o real. Isso é falta de informação, falta de buscar, falta de ir atrás? O que vocês acham? Acho que um pouco de ignorância. Não eu sei. Acho que é um pouco de tudo. Nossa, porque... Sim, eu acho que é um pouco assim que foi um pouco daquilo que eu falei. A gente estava vendo mulheres iguais, mulheres de um modelo que a sociedade patriarcal exigia da gente. Então, eram todas mulheres iguais, depiladas, com seus cabelos lindos e corpo maquiadas, perfeito. e sendo mães e vidas perfeitas. E aí, quando a gente começa a dar voz e dar força para essas mulheres, elas começam a ser o que elas querem ser. E elas começam a se libertar dessas exigências. E aí começam a surgir os estereótipos do pelo, do cabelo, não quero ser mãe, essas coisinhas que são o estereótipo dessa feminista que saiu da caixinha e falou, opa, quero ser quem eu quero ser. Então, a gente mostrar que essa feminista vai existir, porque ela tem o direito dela de ser assim, mas que também vai existir esta outra aqui, que, no caso, a gente, que tá aqui maquiada, quer ser mãe, quer depila. Que não deveria padrão, ter. Né? Exato. Então, é só entender que o feminismo ele não é sobre colocar as mulheres numa caixinha, e sim sobre libertar elas dessas caixinhas que elas foram colocadas. A gente falou ali lá atrás sobre a questão do homem no empoderamento, mas o homem no feminismo tem algum papel? Se não, caminha junto, faz sua parte? Acho que respeitar e ouvir sempre, né? Sempre que tiver uma mulher, ele tem que dar voz pra mulher falar. E tanto num grupo de mulheres, quanto com os amigos dele, né? Acho que esse é o mínimo. Que eu acho que tem que entender isso, que o feminismo ele é um movimento das mulheres. Ele é um movimento da gente falando sobre os nossos direitos, né? E as nossas vontades. Então, a gente tem que entender que ele foi até hoje criado nessa sociedade como homem. Então, ele não tem como ser feminista porque ele não passou as coisas que a gente passou. Então, ser feminista é você lutar pra não passar mais, ou suas filhas, ou todas as outras mulheres que você conhece, ou enfim, não passarem pelas situações de opressão que a gente estava passando, que as nossas mães passaram, as nossas avós. E quando o homem ele pode apoiar o feminismo, o homem ele pode ouvir o feminismo, o homem ele pode, se for uma relação heterossexual, tá com a sua namorada e falar, cara, que legal que você é feminista, me conta mais um pouco e tudo mais. Mas falar que ele é feminista é como se colocar no lugar dela. E isso eles já estão fazendo faz muito tempo. Então, acho que o papel deles dentro do feminismo é esse, é ouvir, apoiar, mas sem, como a Camille falou, sem tirar o lugar de fala. O protagonismo da mulher. Exato. Né? Bom, o papo tá maravilhoso, né? A gente vai dar uma pausa rapidinho e já volta. Voltamos com mais Rebuliço Cultural, estamos tendo um papo super cabeça aqui, né? Bom, a gente fala bastante sobre a palavra representatividade, mas afinal, o que ela é? Pra que ela serve? Me contem mais. Me comente. Eu vou dar exemplos. Uma coisa que eu sentia falta nas páginas de ilustração, na maioria, que sempre era um estereótipo de uma menina loira ou branca e cabelo liso. E não na maioria, né? Mas a grande maioria. A grande maioria. Sim. Tá. E então nas menininhas que eu desenho, eu gosto de sempre fazer assim bem total não estereótipo, tipo quebrar padrão. Então eu faço uma negra loira, uma negra ruiva, uma menina mais
Corpo não padrão. Não padrão, um cabelo curto ou um cabelão assim grandão. Sardinhas. Faço Já sardinha. vi com estria também. Faço estria, Acho lindo. Acho Faço umas lindo. meio tortinhas, assim, um olho mais pra cima, do mais pra baixo. Mentira, eu faço sem querer mesmo, tá? Eu desenhei errado, mas é bom porque fica legal. Sim, é natural, né? Daí eu acho que eu recebo muita mensagem de meninas negras e falam, nossa, eu me identifiquei com essa bonequinha, né? Daí eu fico mais feliz, eu fico, ai, que legal, eu fico feliz. Eu acho que a representatividade, ela é dar força às meninas. Então, se a gente tem uma pessoa... Então, por exemplo, o exemplo básico de meninas negras, gordas, assistindo novela. Elas sempre viam mulheres negras como empregadas, faxineiras e tudo mais. E aí, a sua representatividade cara, eu vou crescer e vou virar isso que Aquilo tá vira passando. sua referência, né? Vira sua referência, exato. A sua referência do que você vai ser. Quando você coloca essa pessoa num lugar de poder ou num lugar de sucesso, de felicidade, que seja, essas meninas começam a olhar e falam, nossa, eu posso ser feliz. Então, tipo, no meu caso, por exemplo, eu tenho o cabelo enrolado. E eu alisei o meu cabelo por anos, porque eu não tinha essa representatividade. As meninas que eram bonitas e que eram chavecadas pelos meninos, eram meninas lisas. Então, eu me colocava no lugar de, cara, eu não sou bonita, eu não vou ter sucesso, eu não vou arrumar um namorado, eu não vou, sabe? Então, eu comecei a alisar o meu cabelo para poder entrar nesse padrão. E aí, quando começou a vir o boom da transição capilar e de aceitar o próprio cabelo, você começa a se sentir representada. Então, eu acho que esse é o papel da representatividade, é você dar força e voz para essas meninas serem quem elas são no futuro. Biologicamente. Quem você que é o mais normal, né? Ninguém é aquele padrão Barbie, né, gente? Não existe, gente. É bizarro. Quando a gente também fala sobre empoderamento, a gente vê algumas campanhas, mulheres... Hoje tem nessa procura, mulheres negras, gordas, asiáticas. Mas a gente estava comentando até aqui antes do programa começar, as idosas sempre estão em papéis de idoso mesmo. É sempre campanhas voltadas para eles. Sim. Por que isso acontece, gente? Elas são esquecidas, né? E sempre são mulheres idosas ali, tipo, deixadas de lado. Nossa, e eu não... Tô até pensando aqui, ontem uma seguidora comentou numa foto minha. Cadê as coroas? Olha só. Aí eu fiquei, gente, eu nunca desenhei. Sim. Eu fiquei, caramba, deu um start. Eu tive várias ideias, tipo, nossa, preciso desenhar. Sim. E precisou alguém me chamar a atenção, eu nem percebi. Eu acho que a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala sobre quando a gente for idosa. Será que a gente tem o estereótipo da idosa, da velhinha, da vovó, da vovó que faz comida, que é mais uma vez a gente colocando a mulher dentro desse estereótipo. E uma coisa que eu percebi no seu encontro, que a gente tem a ideia de que, sei lá, uma pessoa mais velha, ela não tem seguranças, então ela é uma pessoa, já tem uma família, não sei. E geralmente o jovem que tem essas seguranças, a mulher. E no seu encontro tinha muito mulher mais velha e com inseguranças iguais às minhas. Sim, e eu fiquei assim, caramba, essa mulher que tem assim, você olha pra ela, nossa, deve ser sucesso, olha essa mulher. E com inseguranças, assim. Sim. A gente não lembra. A gente pensa nela como a vozinha feliz da casa de família, cozinhando e tudo mais. Só que daí quando você começa a conversar com essa mulher, você vê que ela tem uma história de vida, uma bagagem absurda e que ela tem muito pra te ensinar. Não só aquilo, né? A função de dona de casa e mãe, né? Tem muito e achar que ela não tem os seus outros papéis sociais. Então, que ela não pode namorar, que ela não pode passear, que ela não pode ir num show, que ela não pode se divertir. Então, eu acho que é isso, é de falar. As pessoas falarem sobre isso, falarem, gente, vamos olhar essas senhoras com outros olhos. Vai ter post, então, de Vai. Vou fazer. Olha. Senhoras escolares. E isso leva muito a gente a refletir como valorizamos a juventude, né? E a gente cai nas mídias sociais, né? Como tem corpos perfeitos, rotinas perfeitas, cabelos perfeitos, Vidas tudo lindas. perfeito, só que não existe, né? E o que causa isso? Todo esse estereótipo de perfeição pode causar em uma pessoa que não tem isso. Nossa, uma super bad em mim. Eu seguia vários perfis assim de academia, com uma alimentação super saudável, corpos perfeitos, viagens maravilhosas. E todo azulzinho, né? Na Grécia, combinando e roupas tipo lindas. E eu, sei lá, almocei miojo, tava tipo num dia ruim, com o cabelo num dia não muito bom. E com namorados maravilhosos, e eu lá sem namorado. Eu ficava, como assim? Daí demorou muito pra cair minha ficha. Eu vou ser sincera, eu acho que demorou uns 2 anos aí
que eu seguia Você vê que uma... você tinha que fazer um detox de feed. Não, depois quando eu me toquei, eu fiquei, gente, como é que eu não me toquei antes? Eu fiz até um post esses dias no Papo também sobre eu vi, isso. Que a gente acha que os nossos problemas, eles vêm todos, sei lá, de questões que a gente faz, ações nossas, escolhas nossas. Mas, às vezes, o nosso feed, você pegar o celular e abrir o feed do Instagram, você já vai começar a interiorizar um monte de coisa. Então, pode trazer ansiedade, depressão, um monte de questões. É um Às super vezes é uma coisa gatilho. inconsciente também. Isso, de comparação. E aí você começa a se comparar com as outras meninas e a gente volta na coisa da representatividade. No seu próprio feed, você não tem a representatividade do que é a sua vida. Então, você começa a seguir musas fitness. E aí você... E eu nem vou na academia. Nem quer ir na academia. Eu nunca fui na academia. E você nem quer ir na academia. Nem faz sentido pra Porque você ir na eu sigo academia. musas fitness, eu não sei. Então, é a gente fazer tipo um detox mesmo de Instagram. Entrar e falar, essa pessoa me agrega alguma coisa? Eu vejo o feed dela. E não tem mal nenhum você parar de seguir. Não Tipo, tem, zero, tá tudo zero. bem. E tem, por exemplo, eu sigo algumas pessoas que não tem nada a ver comigo, que é tipo musa fitness e tudo mais. Só que eu olho a foto e não me traz uma sensação ruim. Você Me não traz te uma faz coisa tipo, nada, nossa, que legal, olha que lugar bonito. Uma outra E mensagem. tá tudo também, bem. né? Então é você reciclar o seu olhar e reciclar o seu feed do Instagram. Aí eu tô lá no feed rolando, aparece lá, Inspire Outras e Papo de Manas. Por que vocês decidiram o Instagram pra espalhar essas mensagens? Eu pelo menos acho que foi justamente por isso. Por não ter. eu também. Eu acho que assim, a gente entrou. Primeiro que é o que a gente conversou um pouco, né? Foi meio junto nosso, Foi né? meio juntos. E eu acho que é um pouco que a gente conversou, porque lá nas redes sociais eu pelo menos, né, senti a força, eu sentia... Porque assim, quando a gente tá com as nossas amigas aqui no offline e tudo mais, a gente sabe que a gente tá do lado de mulheres que, né, têm os mesmos pensamentos, as mesmas forças. Só que quando você vai para as redes sociais, você encontra mulheres que você não conhece, que você nunca viu. Com ideias totalmente diferentes, às vezes. E você consegue sentir essa força. Sim. Então, foi um pouco por isso e um pouco porque não tinha, né? E um pouco porque a gente falava, legal, essa página aqui tem... Não, o do encontro, com certeza. Em São José... Eu não conhecia nada desse estilo, nossa. Por isso. Bom, agora a gente vai stalkear um pouquinho vocês, o trabalho de vocês. Vamos uma de cada vez. Vamos começar por você, Camille. Bom, vamos mostrar 3 posts seus, né, que acharam bem legais. Gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu acho um mais lindo que o outro. Maravilhoso. Todos. Meu hobby é ficar lá compartilhando. Pode compartilhar. Bom, esse primeiro fala mais essência, menos aparência. E aí, você fala pra gente essa frase e depois você já fez se inspirando pra criar a ilustração. Foi. Nossa, todas as ilustrações são coisas que acontecem no meu dia, ou alguma amiga, tipo, fala alguma coisa. Tipo, é bem do momento. Eu lembro dessa. Foi uma amiga minha conheceu um cara no Tinder que era muito bonito. E ela foi encontrar com ele. E, não era tipo, nada daquilo. papo, não tinha nada a ver. Nada. E ela falou que ele era tão lindo e depois no final ele até ficou feio, assim, entre aspas. Eu fiquei pensando, o que é beleza, né? Daí eu cheguei nessa conclusão de, sei lá, mais essência e menos aparência. Porque o que tá aqui dentro é o que a gente mostra, né? E olha, tem um ali também que é bem o que a gente tá falando. Diariamente inspirada pelas mulheres ao meu redor. É basicamente isso que você falou, né? Você pegando as mensagens das suas amigas. Não, tudo. E até no Papo de Manas. Quando eu saio do Papo de Manas, eu saio muito inspirada. Com tanta mulher, com tanta história, eu fico, meu Deus do céu, preciso... Isso influencia na gente, né? Quem tá ao seu redor, tipo, por mais que você não perceba a essência da pessoa, a vivência dela, te influencia a pensamentos, atitudes. E não tem coisa melhor do que uma mulher foda te influenciando. Sim. Um pouquinho de cada uma agrega, né, gente? A próxima, vamos lá. Somos mais fortes juntas. Olha que linda essa. Tem vários É tão tipos de simples e ao mesmo mulheres. tempo tão... Cara, e assim, tá representando todo mundo, né? É exatamente tudo que a gente falou aqui. Tem aqui todos os tipos de mulheres, raças. Ai, eu amo essa. Eu quis pôr até uma cadeirante, porque uma seguidora uma vez me falou, você nunca desenhou cadeirante. Olha só. E eu fiquei, caramba. As próprias mulheres vão falando, né, pra você. Porque às vezes a gente não lembra. Sim, Infelizmente, o que a gente não passa no nosso dia a dia, às vezes a gente acaba não... Não é nem falta de empatia. Esquece. E daí eu esqueci. Eu fiquei, Passa batido, né? passa batido. Eu falei, Bom, caramba, as eu seguidoras vou... estão aí pra isso. Pra isso, né? não, é uma mão de via, tipo, via dupla, né? Eu agrego, elas agregam e dessas ideias aí. Muito legal. E a gente sabe que você fez uma parceria com a Puma também. Vamos dar uma olhadinha nessas artes que estão bem bonitas? E ali o primeiro A post. primeira é um post bem legal, né? Que eles colocaram, divulgaram em vários lugares. Foi do encontro que teve. Como que funcionou? Conta pra gente, Camille, dessa parceria.
Foi um dia que eu acordei na bad, porque eu tô vivendo disso, né? De desenhar. Ai, vivo da minha arte. E eu tava meio desmotivada, assim, tipo, putz, acho que eu vou voltar a trabalhar que eu trabalhava antes, que eu não gostava muito, mas, né? Dinheiro precisamos. E daí, tipo, eu sou religiosa, né? Aí eu tava rezando. Que bom. Aí eu falei, ai, Deus, me dá um sinal do que eu faço, eu não sei. Juro, passou meia hora, meu celular apitou. Tipo, a Puma mandou uma mensagem no meu Instagram pessoal. Oi, Camille, a gente gostou das suas artes, podemos te ligar? Eu fiquei, acho que é pegadinha, né? Imagina. Daí eu comecei a chorar, tipo, muito louca, nem sei o que era, né? Vai que era, sei lá, estamos cobrando um negócio, não sei. E eu comecei a chorar de felicidade. E daí foi que eles gostaram muito das artes, ia ter um encontro tipo, com a Bruna Marquezine, a Ludmilla e a Maísa. A gente tem até uma foto, eu acho. Tem, isso mesmo. Olha que legal. E aí, tipo, era na semana seguinte já o encontro. Eu falei, claro, eles não vão me pagar pra isso? Peraí, como assim? Obrigada, Deus. Você foi muito rápido. Foi bem rápido. Valeu. E foi isso, foi meio que sem pensar, assim, foi muito rápido. Tipo, nem caiu a ficha, sabe? Caiu na hora que eu não tava lá. Sim. E aí, Gabi, fala um pouquinho agora sobre o Papo de Manas. Eu falo. Vamos lá. Então, como eu falei, né? O Papo, ele veio pra promover encontros. Então, a gente ele é um neném, né? Ele é um Tem neném, 3 acabou meses. de nascer, tem 3 meses. Mas eu gerei ele muito tempo. Então, ele ficou aqui na incubadora muito tempo. E aí, só teve 2 encontros por enquanto. Tem umas fotinhas ali pra gente dar uma conferida. Esses É a roda. Essa é a roda. Olha que... Nossa, que bacana. Foi muito emocionante. Ai, gente, é Gente, muito queria tanto ter lindo. ido. É muito Vamos no lindo. próximo. Os encontros, a gente reúne as mulheres o primeiro foi num espaço, o segundo foi no outro. E aí, essa é a ideia, a gente movimentar, circular energia e tudo mais. E é aberto para todas as mulheres. Então, no primeiro até teve algumas mulheres que falaram, eu não sabia, achei que era para mulheres mais novas, né? Olha, aí entra na questão que a gente Exato. falou. E aí, na segunda já foi mulher mais velha. Tinha Nossa, uma muito divertido. mãe de uma delas, tinha 71 anos, estava lá com a gente. Olha que legal. E tinha outra menina de 18. Então, você começa a juntar várias experiências, várias O poder que gerações. isso tem, né? E aí, Olha a informação. é de arrepiar. Eu também, eu arrepiei só de pensar. E aí você sente esse poder lá, quando você tá lá. A gente tem processos de cura, processos de desabafo, processos de teóricos, né? De entender mesmo. Então, o último a gente falou de relacionamento abusivo. E a gente trouxe Tem uma pouco... artezinha também ali, né? Isso. Que daí Bem bonito. todos os projetos, os encontros, eu trago pro Instagram também. Então eu sempre gostei de escrever também, então eu faço posts, eu escrevo os textos, então eu tenho esse cuidado para as mulheres também que não podem ir no dia do encontro, também conseguirem sentir um pouquinho dessa energia e conseguirem compartilhar. Então o Instagram hoje também me ajuda muito com essas mulheres que não podem ir, então me mandam DM, me mandam essas coisas falando disso, é bem legal. Bom, depois de tudo isso, vocês recebem aquelas mensaginhas que você pensa, putz, tudo valeu a pena agora, Nossa, né? muito, Nossa, né? Muito, Dorme muito. até tranquila, em paz. Calma. Você vê você tocando a vida das outras mulheres é maravilhoso, Aí né? eu falei pra ela que eu saí de lá, tipo, outra pessoa. Agora vai ter sério? um Manas, é Gente, isso? Vai Vai ter um os Manas. a gente vai se juntar. E tem um lanchinho maior bom depois, que é sua mãe que faz. Sim, A Gabi é maravilhosa. a gente faz Gente, tudo sério, com carinho, é perfeito. gente. Vocês têm que ir. Sério, Vamos, é muito legal. veremos. Bom, meninas, tá quase acabando, né? Antes, a gente quer deixar espaço pra vocês, pra deixar as redes sociais ali, pra várias mulheres se juntarem e a gente transformar o mundo aí. O meu é @papodemanas_, que já tinha outro, Papo de Manas. Mas tudo bem, é @papodemanas_. E o meu é @inspireoutras. Deixa o pessoal de vocês também. O meu é @Gabi Borges, com 2 As. Gabi Borges. Porque também já tinha o Gabi Borges. Pois é. E o meu é @Camille Pasquarelli, com 2 L's. Perfeito. Perfeito. Meninas, muito Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Muito importante. na sintonia. Bom, é isso, Obrigada. Madu? É isso, gente. Olha, você de casa, acompanha as meninas e acompanha a gente também. Nosso Instagram tem bastante conteúdo legal pra você e no YouTube. @TVUnivap e TV Univap no YouTube, você acha todos os nossos programas lá. É isso mesmo. Até semana Tchau, que tchau. vem. Até semana que vem.